móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso e seu movimento retilíneo é observado por um professor de física. Os valores das posições x desse móvel em função dos respectivos instantes de tempo estão registrados na figura a seguir. Então ele vai pedir aí pra gente definir qual que é o movimento que esse camarada executa. No caso, né, clássico, a gente estuda dois tipos de movimento só, beleza? Claro que pode ter outros tipos de movimento, uma expansão disso, mas eles não vão ter uma classificação, mas em geral a gente estuda dois, movimento retilíneo uniforme e movimento uniformemente variado. Quais são as características de cada um deles? Em aspectos teóricos, vamos lá, o movimento retilíneo uniforme, velocidade é constante, ou seja, não tem aceleração. Como a velocidade é constante, e a velocidade é a variação da posição pela variação do tempo, isso me tira que se eu tiver intervalos de tempos iguais, as variações de posição elas têm que ser iguais. Então, primeira forma de eu identificar isso é a partir de uma tabela. Então, os aumentos ou as reduções de posição à medida que o tempo passa, se o tempo for igual, essas variações elas vão ter que ser iguais, beleza? A primeira forma de eu identificar um MRU. E a segunda é o que a gente chama de imagem estroboscópica, que seria mais ou menos isso daqui. Eu pego várias imagens, fotos do movimento que vão sendo tiradas no mesmo intervalo de tempo, sobreponho todas essas imagens e aí vai dar isso. Então, o que a gente tem de interessante aqui no movimento retilíneo uniforme? Esse espaçamento entre as fotos, entre as partículas que vai representar a distância, eles são iguais para intervalos de tempos iguais. E para o movimento uniformemente variado? Vamos fazer invertido aqui então. Para o movimento uniformemente variado, a gente vai ter que a imagem estroboscópica gerada ou vai ser algo mais ou menos assim, beleza? Ou vai ser o contrário disso, né? Que aí eu começo com distâncias grandes, que elas vão se reduzindo com o tempo. Então essas são as duas imagens estroboscópicas, ok? E em termos de tabela, a gente pode até conseguir fazer um padrão, tá? Para quem já estudou aí as proporções de Galileu, sabe que à medida que um corpo ele vai caindo, a gente vai ter que essas distâncias também têm uma proporção que a gente pode analisar. Então, se aqui é D, por exemplo, 3D, 5D, 7D, então a gente vai ter essa distribuição aí, beleza? Dos números ímpares, tá? Tem como a gente deduzir isso usando as fórmulas, por exemplo, ali de queda livre, tá? Essa proporção de Galileu, ela funciona quando tá em queda livre, viu, galera? Mas também é uma forma de você identificar ali quando você estiver falando do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quando eu venho aqui para a nossa tabela, começa na posição inicial 0, né? O tempo inicial está 0, passou um segundo, vou para a posição 2, passou mais um segundo, já foi para a posição 8, ou seja, não é retilíneo e uniforme, tá? Então já vamos tirar aqui, ó, uniforme, tá? Uniforme é a classificação que a gente dá para movimento retilíneo e uniforme, tá, galera? Então essas duas já estão fora já da brincadeira. Tudo bem? Segundo ponto, então, em relação a essa questão, para um movimento uniformemente variado, ele pergunta, né, qual que é o tipo de movimento. A segunda coisa que ele pergunta é qual que é aí o módulo da sua aceleração. Então, de novo, a gente volta naquela pergunta que eu fiz para vocês, né, a dica que eu dei para vocês. O que eu tenho, onde eu quero chegar, então saber escolher qual é a equação que eu vou relacionar nesse caso. A gente vai ter aqui, então, que essa tabela relaciona x, ou seja, posições com o tempo. Então, vai ser essa a equação que a gente vai usar, beleza? Então, deixa eu só colocar ela aqui, ó. S0, V0T, A, T2 sobre 2. Voltando para o texto, a gente consegue tirar aqui algumas informações importantes, que é isso daqui, ó. Principalmente isso aqui, ó. Parte do repouso. O que isso significa pra gente, galera? Que a velocidade inicial vai ser 0. Show? E aí a gente vai usar a tabela pra gente poder fazer aí, achar a nossa aceleração. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, um ponto da tabela, tá? Eu vou ser espertinho e vou usar esse daqui, tá? Porque aí eu tenho tempo igual a 1. Quando eu for elevar esse negócio ao quadrado,
vai facilitar a nossa vida. Deixa eu só melhorar isso aqui que ficou bem feio, né? Continua feio, mas acho que tá menos feio. Beleza? Então, como é que vai ficar? Posição após 1 segundo, vou falar que é a posição 2. A posição inicial, vamos lá de novo para a tabela. Existe aqui, ó, na tabela. Deixa eu colocar de uma outra cor. Que no tempo inicial, a posição é 0. Então, vai ficar igual a 0. A velocidade inicial desse rapaz também é 0. Então, esse termo inteiro vai ser eliminado, né? Vai dar 0. A aceleração é o que eu quero encontrar, vezes o tempo de 1 sobre 2. Então, desenvolve aí, ficou 2 é igual a A vezes 1. E essa matemática complexa aí, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vai dar pra gente letra C.